Graça e paz a todos vocês. Disse Jesus: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus disse isso, ele estava querendo dizer para mim e para você como eu e você devemos ser dependentes de Deus. A dependência deve ser algo que eu e você devemos buscar a cada dia. Por quê? Porque nós precisamos entender. Um conceito humanista é que a felicidade e o sucesso de um homem ou de uma mulher está em se tornar independente. Esse é o conceito humanista. Mas o conceito bíblico é completamente contrário. A maior felicidade ou a maior conquista ou o maior sucesso de um ser humano é tornar-se totalmente dependente de Deus. Ou seja, é algo completamente oposto. A visão humanista diz que você tem que ser independente, sabe, para que você seja feliz, para que você seja poderoso, seja respeitado. Na visão bíblica, quanto mais dependente eu e você nos tornamos de Deus, mais feliz, mais poderoso nós seremos. Você entende isso? Essa é a vontade de Deus e nós vamos compreender isso de uma forma mais profunda, usando uma história fantástica que está na Bíblia, que o apóstolo Paulo vivenciou. E nós precisamos, então, aprender como a cada dia eu e você precisamos nos tornar dependentes de Deus para sermos felizes, para sermos poderosos, para termos sucesso nesse mundo e também no mundo por vir na eternidade. Por isso nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine nesse dia. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença, Senhor, e queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, Senhor, a cada dia aprender a sermos mais dependentes do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a livrar-nos de nós mesmos, desse conceito humanista que é pregado aí, que a gente precisa ser independente para termos sucesso, ser feliz. Não, Senhor, felicidade está na dependência do Senhor. Poder e sucesso está na dependência do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para isso, em nome de Jesus. Amém. Olha só, acompanhem comigo agora. Quero que você, nesse texto fantástico, em 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 12. O apóstolo Paulo, no capítulo 12, ele teve uma visão, se a gente for ler do verso 1 em diante, ele teve uma visão e foi levado até o céu, à presença de Deus, à presença dos anjos. Ele disse que ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito referir. Então, diante dessa grandeza das revelações que ele teve, desse encontro profundo com Deus, naturalmente o ser humano tende a se exaltar, ficar soberbo, mas veja só como Deus tratou com esse homem para que eu e você possamos aprender. Diz aqui agora, capítulo 12, a partir do verso 7, para a gente entender e buscar a dependência de Deus. E para que não me ensoberbecesse, não ficasse soberbo com a grandeza das revelações que ele teve, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Pronto. Soberba e exaltação, Deus estava querendo tirar do apóstolo Paulo. E para que isso fosse real, Deus colocou, permitiu entrar na vida dele o que ele chama de espinho na carne. Os estudiosos não sabem definir qual foi o problema que o apóstolo Paulo tinha. Alguns dizem que era a natureza dele, que era uma natureza agressiva, má, e ele lutava contra isso a cada dia. Outros dizem que provavelmente ele ficou com um problema de visão, mas o certo é que ninguém sabe de forma clara e real qual era esse espinho na carne. Isso é interessante por quê? Porque o espinho na carne do apóstolo Paulo era um, o meu é outro, o seu é outro, ou seja, cada um de nós temos um espinho na carne, um problema, um desafio. Pode ser que seja a sua saúde que está ruim, pode ser que seja a falta de recursos, de emprego, pode ser que seja a sua família, você vive num conflito o tempo todo, pode ser que seja o seu trabalho, os amigos, pode ser que seja, sabe, depressão, angústia, a forma como você lida com as pessoas, alguma coisa na sua vida que te incomoda, esse é o seu espinho na carne. Pode ser a sua fraqueza espiritual para isso, para aquilo outro, tantos pecados, tantos problemas que nos assediam. Pode ser que seja isso um espinho na carne para você.
Mas o certo é que nós precisamos aprender que Deus permite com que os problemas surjam em nossa vida para que a gente não se ache melhor do que o outro, não fique soberbo, não se exalte. Deus, ele trabalha para nos salvar e estava trabalhando para salvar o apóstolo Paulo. E aí o texto continua dizendo aqui, o verso 8, para a gente entender. Por causa disto, do espinho na carne, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Em 3 situações, o apóstolo Paulo orou: Senhor, liberte-me desse espinho na carne. Mas, qual foi a resposta do Senhor? Mas o Senhor me disse: a minha graça te basta. O que basta para mim e para você é a graça, porque a graça é um favor imerecido. A graça é o que eu e você temos condição de sermos salvos. É pela graça de Cristo que nós vamos alcançar a vida eterna. É isso que basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus dizendo que o poder dele em minha vida e na sua se aperfeiçoa na fraqueza, naquele ponto fraco seu, naquilo que está te angustiando. É aí que Deus pode manifestar o poder dele. Como? Porque a partir desse problema você vai buscar a dependência do Senhor. Me ajuda para que eu possa vencer isso. Então, quando se tem um problema, nós vamos implorar a Deus, vamos buscar cada dia. E isso é dependência, é o que Deus mais quer. Aí ele continua dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais, diz o apóstolo Paulo, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ou seja, Paulo então entendeu: olha, eu quero agora me gloriar nas minhas fraquezas, porque por meio dessa fraqueza vai se manifestar em mim o poder de Cristo. Ou seja, Cristo será exaltado em minha vida, não eu, não as minhas atitudes, não será o que eu faço, mas o que Cristo fez e continua fazendo em minha vida que deve ser exaltado. Olha que visão, que compreensão da dependência de Deus. E aí ele continua dizendo assim no verso 10, pelo que sinto prazer ou sou feliz nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Aí ele conclui: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que compreensão da dependência de Deus. É isso que eu e você precisamos buscar a cada dia. Nós precisamos viver exatamente com base na dependência de Deus. Não é um conceito humanista que diz que você é feliz e você tem sucesso e é poderoso quando você é independente. Não. Na visão bíblica, quanto mais dependente de Deus eu sou, mas eu sou feliz, mas eu tenho um sucesso, mas eu tenho o poder de Cristo revelado em mim, para que Cristo seja exaltado, para que Deus seja exaltado, não eu. Sabe, porque naturalmente eu e você precisamos entender que nós temos a tendência de ficar soberbo, nos exaltar, achar que somos melhores do que o outro, mas nada nós somos. Nós precisamos aprender a dependência. E aí Paulo entendeu que Deus permitiu que ele tivesse esse espinho na carne, que você tem, que eu tenho, que nós temos algum problema que a gente precisa trabalhar e levar a vida toda. E aí nós precisamos orar, buscar a Deus: Senhor, me ajuda para que eu possa vencer isso, me ajuda para que eu possa superar esse desafio. Pronto, aí, e aí quando ele ora 3 vezes, Deus diz: a minha graça te basta, é a minha graça. A graça é a revelação máxima do amor de Deus, é a revelação máxima do perdão de Deus para mim e para você. É a graça de Cristo que nos capacita a continuar vivendo a esperança da eternidade. Aí Paulo entendeu, Paulo então compreende que, então agora eu estou feliz nas minhas fraquezas, porque vai revelar sobre mim o poder de Cristo. Aí ele diz: portanto agora eu me glorio nas minhas fraquezas, nas injúrias que eu sofro, nas perseguições. Por quê? Porque eu entendi, diz o apóstolo Paulo, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Ou seja, em meio ao seu problema, à sua fragilidade, à sua fraqueza, busque a Deus para que dessa forma você se torne uma pessoa forte na dependência de Deus. Eu e você só somos fortes não no que eu faço, não no que eu sei, porque nada disso é nosso, vem de Deus. Então, é nas minhas fraquezas, é nas minhas debilidades que eu me torno forte. Por quê? Porque o poder de Cristo vai se revelar em mim, eu vou exaltar a Deus. Então, busque a Deus a cada dia, para que dessa forma, quanto mais dependente você é de Deus, mais você se torna uma pessoa feliz,
uma pessoa de sucesso e uma pessoa que vai revelar Deus em sua vida. Que eu e você possamos buscar a dependência inteiramente de Deus a cada dia para que possamos revelar o seu nome. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado por essas verdades. Ajuda-nos, Senhor, a nos tornar cada dia mais dependentes do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.